Bom dia, Deusa. Tudo Tudo bom? bem? Eu vou virar a câmera, né? Pronto, porque fica melhor pra gente. Isso. Inicialmente, quero agradecer por você ter aceito esse convite. Estou super feliz e grato por sua aprovação para que a gente falasse um pouco sobre o luto. E nada mais propício do que o luto nesse momento, né? É, Eu tava. eu tô, eu- eu tô procurando aqui um ângulo porque tá batendo sol aqui. Fica à vontade. Fica à vontade aí no seu tempo. Eu estava falando antes de você entrar que as pessoas têm, nós, na verdade, temos muita ideia errônea sobre o luto, né? A gente imagina que o luto seja só a nossa perda de um ente querido, né? E é muito mais do que isso, e você tem autoridade para explanar o tema, tanto pelo seu conhecimento teórico quanto o prático também, que você já passou por uma das perdas mais difíceis, como alguns dos que estão assistindo agora também. Pois Deusa, eu vou é, falar um eu, pouco, eu, eu não tô só para achando. Peraí, uma posição, que não fique mas muito pra, claro. pronto, aí tá bom. Eu acho que aí tá bom. Tá Mas aí iluminando eu vou bem. ter que pôr um negócio aqui pra. Ô, Rilson, vai falando aí que aí eu vou me Tá achando bom. aqui. Então eu vou falar um pouquinho sobre a deusa Samu, para quem não conhece. Deusa Samu é piauiense, né? E ela é psicóloga clínica e hospitalar, pós-graduada em tanatologia, comunicadora da rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, escritora de vários livros, e um dos últimos livros dela é falando sobre indo além do luto, que depois eu vou dar espaço e ela pode falar um pouquinho também da sinopse desse livro, do resumo desse livro. Fora outras qualificações dela, porque se eu fosse falar aqui eu ia passar muito tempo falando, mas ela é conhecedora e estudiosa do tema luto. E aí, Deusa, ficou bom deixa. agora? Agora tá bom. Agora tá perfeito. Então deixa aberto para você, que você possa falar um pouquinho sobre você e se apresentar. Se faltou alguma coisa, eu sei que faltou muita coisa para falar de você, mas o que você acha pertinente falar, fica à vontade. Então, bom, eu acho bacana a gente explicar, Rilson. Primeiro eu quero dizer que estou adorando. Caruaru é tudo de bom. É, é a terra da festa junina, eu fiquei sabendo, né? E esse Isso. ano não vai ter. Eu assisti na TV. E, e já aceitei o convite para quando terminar a pandemia eu ir para aí e a gente comer bastante comida nordestina que eu amo, né? E fazer muita palestra aí pro pessoal, eu gosto. Com Muito certeza. bom. Então, vamos começar então explicando o que é tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Thanatos era o deus da morte na Grécia Antiga. Então, igual Hipnos era o deus do sono, né? Então, tanatologia, estudo da morte e do morrer. Outra coisa bacana que eu acho que a gente já deve começar de cara explicando é que luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. Porque quando a gente fala de luto, normalmente as pessoas só ligam com morte. A gente fala, geralmente quando eu falo para alguém que eu sou especializada em luto, aí a pessoa fala, ai, por quê? Porque ela já atrela a questão da morte, né? Então, luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Toda vez que você vivencia uma perda, você entra no processo de luto. E esse processo, do ponto de vista teórico, ele dura um ano. Mas isso é teórico.
né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que o luto é dele, o luto é seu. Então, você vai aplicar a sua dinâmica na vivência do seu luto. Então, o seu jeitão de lidar com o seu luto, ele é seu, ele é peculiar, ele é singular. E ele, a duração, a intensidade, vai ter a ver com o significado da sua relação com aquele objeto perdido, não é? Então, olha que interessante. Eu acho legal também a gente já iniciar destacando os tipos de luto, porque existem várias classificações, mas normalmente a gente elege três tipos, que são os três clássicos, digamos assim. Seria o luto antecipado. O que é o luto antecipado? Eu vou dar uma explicação bem fresquinha que acabou de acontecer comigo. Ontem, não sei se você viu, já está na mídia, está tendo uma nova onda de coronavírus lá em Pequim. E aí, quando eu vi a notícia, eu comecei a ficar preocupada. Falei, Jesus amado, pelo amor de Deus. Então, quando começou lá na China, a gente achava que era lá longe, que nunca ia chegar aqui, e chegou, não é? E aí eu pensei, ai, minha Nossa Senhora, e agora ai, vai começar tudo de novo, meu Deus, né? E aí eu percebi que eu já estava entrando em luto antecipado. Ou seja, eu já estava sofrendo por algo que pode vir a acontecer, mas não aconteceu ainda, e pode ser que nem aconteça. Então, é legal a gente ilustrar a questão do luto antecipado, né? Normalmente, quando a gente tem alguém que está doente, a gente já fica achando que a pessoa vai morrer, como é que vai ser, já fica se vendo sem a pessoa, né? Então, o luto antecipado é isso. E como o luto tem a ver com perda, a gente pode viver luto antecipado de várias questões, não só da morte, não é? Por exemplo, agora com a questão da pandemia, tem muita gente que está com medo de perder o emprego, porque já viu que tem algumas que perderam. Então você vai viver luto antecipado, né? O luto negado. O luto negado é aquele que você coloca de lado, a pessoa pergunta e você fala que está indo, que está tudo bem, que está dando certo, e na verdade você não está. Geralmente, as pessoas que foram criadas para serem fortes, sabe? Aí no Nordeste é bem comum isso, não é? A gente é criado para ser forte, não é qualquer gripinha que vai me derrubar, e aí eu tô lá, entende? Então, o luto negado é muito importante a gente entender que você não é forte e nem é fraco. Você é uma pessoa. E se você é uma pessoa, tem dia que você vai estar mais fortinho e tem dia que você vai estar mais fragilizado. É isso. Então, é muito importante que você lide com a sua dimensão humana para que você elabore o luto de uma forma saudável, o mais saudável que você conseguir, né? Outra questão no luto negado é que você, por exemplo, nós espíritas, a pessoa é espírita, então eu atendo muita gente vivendo luto, mas ela disfarça, porque ela entende que já que ela é espírita, já que ela sabe que a vida continua, já que ela aprendeu os conceitos relacionados à doutrina, então ela tem que. Então é muito importante a gente explicar
a maciça maioria das pessoas que estão nos acompanhando são espíritas, né? Estudam a doutrina. Então é muito importante a gente entender que a doutrina, como nos diz Emmanuel, é o consolador prometido. Ela nos traz respostas e é por isso que ela é o consolador. Mas a doutrina, ela nos aparelha, ela nos instrumentaliza para nós lidarmos de forma mais equilibrada com a perda. Mas ela não nos imuniza de sentir. Então você vai sentir, você vai sofrer, você vai viver o luto porque você é uma pessoa. Então é muito importante, eu gosto muito de frisar isso. E o outro tipo de luto, né, o terceiro, é o luto complicado. Então, é aquele luto que você, por algum fator, você adiou, você deixou de vivenciar, e aí você fica doente, você prolonga essa elaboração. E aí é muito importante a gente perceber, por exemplo, agora, com a pandemia, a questão das mortes das pessoas vítimas da Covid, a família não pode ver, a família não pode fazer velório. Então, o que, que acontece? Esse é um fator, o velório é muito importante para você, é um fator muito importante, porque ele é a concretização do acontecimento. E aí, se você não vivencia o velório, esse fator, ele é um fator complicador do luto. Por quê? Porque uma das possibilidades é que você enfia na cabeça que, de repente, não era o seu parente que estava lá naquele caixão. Parece um Você sonho, enfia né? na sua cabeça que, já que não era o seu parente, pode ser que ele volte. Pode ser que qualquer hora dessa ele entre pela porta da sua casa falando que está tudo bem, que ele se curou, entende? Então, é um fator complicador. Esse, basicamente, são os tipos de luto. Outra questão que eu acho bacana a gente falar é que nós, Rilson, não fomos preparados, educados para lidarmos com morte, com perda em geral. Mas é legal a gente frisar a questão da morte. Nós não fomos educados para isso, e aí nós evitamos, as pessoas não querem falar disso, e geralmente, no leito de morte, as pessoas, quem está próximo de morrer, sabe, sente, percebe, entende? Então, apesar das pessoas dizerem que não querem falar, elas querem sim. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi a primeira médica no mundo a falar de morte com seus pacientes, uma das descobertas que ela fez foi essa, que a pessoa, mesmo ela dizendo que não quer falar disso, ela quer falar, ela quer entender, ela quer respostas, entende? E como nós não fomos preparados para lidar com isso, nós evitamos, nós disfarçamos, e aí esse comportamento de disfarçar, de evitar, não ajuda, complica muito mais, porque o paciente ele fica inseguro, ele fica desconfiado, ele se sente traído, desrespeitado. Então é muito importante que a gente seja verdadeiro. Se você não sabe como falar, procurar um profissional que ajude você, não é? Mas não minta, não disfarce, isso é muito importante. Outra questão que eu acho bacana a gente citar, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, tem uma frase que diz assim: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, eu acho muito importante que a gente guarde essa frase. Por quê?
Porque na hora que a gente cruza alguém que está vivendo perda, qualquer perda, a gente, como a gente não sabe lidar, como a gente não foi educado para lidar, a gente tende a falar coisas, como dizem os adolescentes, coisas nada a ver, não é? Então a gente vai falar frases que não vai ajudar em nada a pessoa e às vezes vai piorar muito mais. Então você chega para a pessoa e fala: "Ai, gente, mas ela descansou, mas a pessoa não estava cansada, não é?" Ou então a pessoa está lá chateada porque a avó faleceu, e aí você fala: "Ah, mas então tá, né? Porque já era de idade." Escuta, já era de idade, mas era a sua avó. Então, assim, e se fosse a sua, não é? E Então, a quando é um gente filho, exercitar esse sentimento de empatia com o outro, né? e quando é um filho, Deus vai te dar outro. Como se fosse um carro que a gente compra e roubaram e... Não, a gente comprou Exatamente, outro, né? Então, exatamente. assim, muitas vezes é melhor a gente falar pouco, mas falar de coração do que falar várias palavras que simplesmente estão saindo da boca sem sair do fundo do coração. É, eu, Simplesmente, às vezes, basta só olhar nos olhos que você já está falando muita coisa. eu De um abraço. costumo dizer, eu estou mudando de lugar de novo, porque o sol está batendo aqui em mim. Eu costumo dizer, Hilson, que eu tenho uma frase que é minha, foi eu que cunhei, né? Talvez inspirada pela espiritualidade, e eu não cobro royalty, tá? Se você quiser usar, se alguém que estiver nos assistindo quiser usar, não cobro royalty. Estou aqui. É essa frase de duas palavrinhas que eu digo para o paciente. Por quê? Porque o que o paciente mais precisa, o paciente no meu caso, mas a pessoa que está vivendo uma perda, que está com medo, que está ansiosa, que está angustiada, que está vivendo um luto, ela precisa de parceria. Ela precisa de parceria incondicional. Então, você diga: estou aqui. É isso. Por trás dessa frase, você já está dizendo tudo, não é? E às vezes, se você vai no velório, por exemplo, e não sabe o que falar, fala isso. Estou aqui, porque às vezes você, de forma precipitada, acaba falando coisas que vai criar problemas futuros, né? Por exemplo, eu não sei se você lembra, deve lembrar, porque está bem recente, o caso do avião que caiu do Eduardo Campos, né? E eu atendi a viúva do comandante, o pai e a mãe do comandante, né? E os dois filhinhos. Ele deixou dois filhinhos, eu atendi o mais velho, né? E aí, a mãe, a viúva, no dia que fez um ano, alguém encontrou com ela no corredor do apartamento e virou para ela e falou assim: "Olha, eu vi hoje no jornal que já fez um ano, então vá cuidar da sua vida, porque você é jovem, você entende?" Então, esse tipo de fala é desumana, é anticaridosa, não é? Então, a melhor coisa é você falar: estou aqui. Você quer fazer alguma pergunta? A gente pode abrir também perguntas, até porque eu sei que existem várias fases do luto, e Sim, são muitas as fases do luto, que com certeza em pouco tempo que a gente vai ter, não dá para explorar cada parte desse luto. E deixo sim, até aberto você achar necessidade e até o pessoal que posteriormente, em outro momento, a gente possa dar continuidade a essa conversa. E sim. aí fica à vontade, você pode iniciar as fases do luto do jeito que você quiser. Eu só queria
falar um pouco só de um momento do luto que eu tive, ou que eu ainda vivencio, da perda da minha bebê, que ela faleceu com 4 meses e 10 dias. Um momento, existem vários momentos, né? Até Sim, que, de fato, que aconteça a perda. Mas um momento que eu acho que, na verdade, eu nunca imaginei é aquele momento pós-velório, que você imagina na segunda-feira, vamos dizer assim, o primeiro dia útil, que tudo e todos estejam vivenciando o mesmo luto que você. sim. E quando você olha e as pessoas estão normais, na vida normal, apenas você está sofrendo o Você luto. toma um choque federal. É isso mesmo. Você disse, as pessoas não estão sentindo a dor que eu estou sentindo. Cadê Sim, aquelas pessoas que são meus amigos que não estão sofrendo junto sim, comigo? Mas aí sim. a gente vai desenvolvendo isso no nosso íntimo e a gente vê que é individual. Assim como você falou, o tempo do luto, que cientificamente se diz 2 anos, mas o luto é individual, cada um tem o seu tempo. E pode Sim. passar pro resto da vida. Não é isso, Deus? É verdade. Olha só, é, essa constatação que você fez, de certa forma, pelo que você está falando, você fez até rápido, sabia? Porque eu atendo pessoas e é hiper normal, né? Que a pessoa ela sinta raiva, ela sente raiva porque ela gostaria que o mundo todo tivesse assim, não é? A sensação é assim, gente, minha mãe morreu e tá tudo bem? Tá todo mundo bem? Como que pode isso, né? O meu filho faleceu e tá todo mundo aí vivendo normalmente. Então, eu atendi pessoas que em alguns momentos elas até desejaram que as pessoas que trabalhavam com ela, por exemplo, perdesse alguém também. Assim, ela queria que aquelas pessoas vivenciassem o que ela está vivenciando, né? Então, é hiper normal. Bom, eu vou falar bem rapidinho das fases, e aí eu acho legal que as pessoas que estão aí, eu não estou vendo, você que deve estar vendo aí, as pessoas entrando, e aí você veja se alguém quer fazer alguma pergunta, porque aí é legal que a gente, em cima do que a pessoa está perguntando, a gente vai desenvolvendo a fala, não é? Mas as fases do luto, basicamente, de forma bem rápida, a primeira fase é a fase da barganha. É aquela que você percebe que a pessoa vai falecer, né, vai desencarnar, e aí você começa a barganhar com Deus. Se meu pai não morrer, eu paro de fumar. Se minha mãe não morrer, eu paro de comer chocolate. Se meu filho não morrer, eu vou abrir um orfanato. Se minha mãe não morrer, eu faço as pazes com meu irmão. Então você começa a barganhar com Deus, né? Então, essa é a fase da barganha. Geralmente, dependendo do tipo de morte, nem dá tempo você fazer barganha nenhuma, certo? E aí a segunda fase é a fase da surpresa. A fase da surpresa não tem a ver com o tipo de morte, tem a ver com o sentimento de impotência. Porque às vezes a pessoa fala, mas a fase da surpresa é quando morre de repente. Não, não, não. Independente de como a pessoa morreu, você vai lidar com a fase da surpresa, é você lidando com esse sentimento de impotência. Você fica se perguntando, puxa vida, mas a pessoa estava aqui ontem, eu falei com ela, eu a vi, eu estava com ela, como é que pode, né? A fase da surpresa às vezes você se pega esperando a pessoa. Você, você foi, aliás, você está em casa e aí chegou a hora da pessoa voltar do trabalho, por exemplo. Ou então chegou a hora do seu filho voltar da escola. E aí você fica esperando, aí de repente você se dá conta. Não, 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 mas ele não vai voltar. Então essa é a fase da surpresa. E também não tem a ver com tempo.
Porque, às vezes, já passou 1 ano, 2 anos. Aí você, de repente, se pega, vou ligar para fulano, por exemplo. Não, mas ela não está mais aqui. Ele não está aqui, não é? Então, é você lidando com esse sentimento de impotência diante da irreversibilidade do acontecimento, não é? A terceira é a fase da revolta. Você fica revoltado. E isso também não tem a ver com religião, porque tem gente que fala assim: mas eu sou religiosa, eu acredito em Deus, então nada. Entendeu? Você vai sentir raiva, você vai ficar de mal de Deus, depois você vai sentir culpa de ter ficado de mal de Deus, você vai querer dar um tempo com Deus, né? Você fica se perguntando: por que comigo? Por que agora? Por que, que não foi com aquela pessoa que não vale nada, sei lá, aquela qualquer um aí que você conhece? Por que, que não foi com os políticos? Meu filho era tão bom, estava tudo bem, estava fazendo faculdade, essa coisa, né? Então, é normal, vivencie a fase, ponha para fora, fale sobre o que você está sentindo, chore, porque as pessoas falam: não chora que vai fazer mal para ele. Não, não vai fazer mal. Porque eu pergunto para você, se você se forçar a não chorar, você continua não sentindo? Claro que não. Você vai continuar sentindo, entende? Então, se você negar o que você está sentindo, quem vai se dar mal é você. Porque é você que vai ter que vivenciar todo esse sentimento represado, negado, você vai acabar somatizando, entende? E aí você vai ter aí, por exemplo, uma síndrome do intestino irritado, não é? Que é aquela diarreia sem sintomas clínicos que justifique. Geralmente, a diarreia, do ponto de vista metafísico, psicossomático, é algum desapego súbito sem elaborar. Ou seja, você vivenciou uma perda, qualquer perda, e aí alguém pergunta para você: e aí, como é que você tá? Você fala: tá tudo bem, já passou, eu tô ótima, eu tô levando, né? E não tá. Dentro de você, aquilo tudo está sendo processado. E aí você vai parar no vaso, né? Então é muito importante que você elabore sim, que você fale sim. E se é criança, muito importante, né? Porque nós aprendemos na doutrina espírita que não existem crianças. As crianças são espíritos imortais em corpos frágeis, não é? Então você não deve mentir, você não deve poupar, porque quando você quer poupar, você só está adiando. Quando você quer poupar, você está subestimando a capacidade daquele ser que está ali em lidar. Porque às vezes, Hilson, acredite se quiser, eu ficaria aqui o dia inteiro dando exemplos para você de situações nas quais as crianças nos surpreenderam, entendeu? Então é importante a gente entender isso. A fase da revolta, geralmente a gente indica para a pessoa que está enlutada que ela faça desvio simbólico. O que é desvio simbólico? É você pegar, por exemplo, uma almofada, olha, pega uma almofada e bate nela, xinga ela, esmurra ela, extravasa na almofada toda aquela energia de impotência, de questionamento que você está aí, que está pululando dentro de você. Então você põe. E por que numa almofada? Para você não se machucar e nem machucar quem está do seu lado. Basicamente é isso, entende? Falar todos os palavrões que você nunca falou, nunca se permitiu falar, entendeu? Põe para fora. Porque se você não puser, o único que vai se dar mal é você. Você vai somatizar e a coisa vai ficar feia para o seu lado.
Então, se cuide. A quarta fase é a fase da depressão. A fase da depressão é a fase mais difícil, porque a pessoa experimenta sentimento de anedonia, que é a ausência de prazer, nada tem graça. Ela experimenta apatia, que é vontade de não fazer nada. Comer para quê se todo mundo vai morrer mesmo? Trabalhar para quê se todo mundo vai morrer mesmo? Então ela experimenta esse sentimento. Ela não quer fazer nada. E ela vai vivenciando uma espécie de suicídio indireto, porque ela vai dando o ânimo de viver e ela vai se distanciando da dinâmica natural da vida, do cotidiano dela, das tarefas, e aí precisa de ajuda urgente, né? E essa ajuda, normalmente eu indico a psicoterapia, não é? Remédio, alopatia em última instância, não é? Eu acho que o remédio, os fármacos, só se a pessoa tiver realmente muito, muito mal, não é? O ideal é uma boa psicoterapia, principalmente se for de base transpessoal. Por quê? Porque vai ajudar a pessoa a apostar na sua possibilidade de transcender. Nós estudamos na física, né? O Marcelo Gleiser, que é físico, no seu último livro, ele é um físico brasileiro, no seu último livro chamado Caldeirão Azul, ele nos ensina que, do ponto de vista da física, em todo momento de tensão, há um potencial transformador. Então, na abordagem transpessoal, o psicólogo vai ajudar o paciente a encontrar esse potencial transformador, não é? Para que ele não fique enclausurado, ensimesmado na sua dor e perca o elan da vida, né? A última fase é a fase da aceitação. Não por acaso, ela é a última. E aceitar não significa achar bom. Porque tem gente que fala, eu não vou aceitar nunca. É verdade, porque ninguém vai achar bom. Mas aceitar não é achar bom. Aceitar é você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Você, não o Chico Xavier, porque você não é o Chico Xavier, você é você. Você, e não a irmã Dulce, não é? Porque tem gente que exige da gente, já que a gente tem os conceitos, já que a gente aprendeu a doutrina, as pessoas exigem da gente uma postura que não é a da gente, que a gente não consegue dar nesse momento. Então, seja você, vivencie seu luto, elabore seu luto, chore, fale, esbraveje, faça sua terapia e se cuide. E se você tem alguém enlutado que você convive, respeite. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela, ok? Tem gente perguntando, Rilson? Tem muita gente aqui falando que te conhece, gosta muito das suas palestras, que você ajudou muito com suas palavras. Tem umas perguntas, só que as perguntas elas subiram, tá? Eu estou muito longe. Mas, de antemão do que já foi explorado, então quer dizer então, estamos sendo preparados desde que a gente nasce para vivenciar o luto de cada momento da nossa vida. Por exemplo, um bebê, logo quando ele é desmamado, ele sofre, porque ele já está vivendo o luto da perda dos seios da mãe, daquele afeto. Quando é uma criança que perde seu animal de estimação, ela já está vivenciando um certo luto. Um adolescente, quando perde o primeiro amor, e assim vai, até chegar o próprio
é, aposentado, chegou na aposentadoria, já está perdendo aquela vivência do trabalho, acha que vai viver uma vida só de tranquilidade e, na verdade, ele vai sofrer ali. Então, ele já está vivendo o luto. Então, a gente está sempre sendo preparado para um luto maior, que seria a perda de um ente querido. Sim, e é muito importante a gente entender o papel do pai e da mãe, né? Os pais, na maioria das vezes, querem poupar os seus filhos. E aí, ao poupá-los, não os ajudam a se construírem resilientes. O que é resiliente? É aquela pessoa que sente, que suporta e que encontra em si os recursos para lidar com um grau de equilíbrio suficiente e resiste e administra aquela situação de perda, né? Se a gente não aparelha os filhos de forma a lidar com as frustrações, a gente vê, por exemplo, um adolescente que nunca recebeu não, que os pais vão adequando o mundo para ele, e aí quando ele vivencia qualquer perda, às vezes o primeiro amor, né? Por exemplo, a pessoa já cogita de se matar, já pensa em se drogar, não é? Então, isso são pessoas que não foram educadas para lidar com a perda. Outra coisa interessante, Rilson, é que as pessoas perguntam quando vai passar. É importante a gente dizer que não vai passar, porque você nunca vai esquecer que teve um filho, que ele conviveu com você, que tem uma história, ainda que seja uma história de um mês, de um dia, de 4 meses, de 2 meses, não interessa. Você nunca vai esquecer, então nunca vai passar. O que vai acontecer é que você vai administrando cada dia melhor. Conforme o tempo passa, você sai daquela zona de impacto e aí você vai administrar melhor, com mais equilíbrio. Mas passar, não vai passar, não é? É muito importante. E eu acho muito significativo, e vou voltar nessa tecla, da gente lidar melhor com o luto em relação às crianças. As crianças não são bobinhas, são espíritos imortais em corpos infantis. Quem estudou a doutrina já aprendeu, está lá no livro dos Espíritos, na, no, na segunda parte do livro dos Espíritos, no capítulo 7, né? Pergunta 330 a pergunta 343. O título do estudo é Prelúdio do Retorno. Então, são espíritos que vêm em corpos frágeis, psiquismos em desenvolvimento, não são coitadinhos. Então, a gente não deve poupar. É claro que você não vai chegar para a criança e falar assim, sua mãe morreu. Não. Você vai buscar uma maneira, não é? Inteligente, uma maneira simples, uma maneira amorosa, uma maneira adequada de conversar, mas você vai falar a verdade, entendeu? Lembrando que toda criança de 0 a 10 anos, elas não abstraem, porque elas não têm raciocínio lógico. Elas, elas têm raciocínio concreto. Então, elas entendem tudo no concreto. Pau é pau e pedra é pedra. E como morte é um conceito na sua, no seu bojo, ele é abstrato, você precisa lembrar que a criança não abstrai. Então, você vai ter que buscar uma maneira saudável
de comunicar o que aconteceu, né? Geralmente, quando eu estou atendendo criança e eu vou comunicar, eu uso algum material concreto, por exemplo, coloco uma luva e vou conversando com a criança e mostrando do ponto de vista concreto para que ela grave a imagem, né? Então eu digo para ela que a mão era a vovó, é a vovó, a luva é o corpo da vovó. Então, o corpo da vovó morreu, foi enterrado e a vovó nunca morre. Ela vai para o plano espiritual, ela vai morar com o Papai do Céu e a gente não consegue vê-la porque ela está sem esse corpo. Ela está com um corpo que aqui onde a gente está não dá para a gente ver, mas dá para a gente sonhar. No sonho de noite, você pode pedir seu anjinho da guarda para mostrar a sua vovó. Se a sua vovó já está bem lá no hotel de Deus, lá na cidade de Deus, lá já está bem acomodadinha, na hora que ela estiver bem acomodadinha, ela consegue vir no seu sonho, visitar você, ver você, falar com você. Entendeu? E também quando a criança pergunta, mas você vai morrer? Porque às vezes, como a criança está vendo acontecer na vizinhança, ela começa a ficar com medo das perdas que ela também vai vivenciar. E você deve dizer para ela, sim, todo mundo vai, mas nós não sabemos quando, que dia vai ser. Então, enquanto isso, vamos viver a nossa vida. Vamos fazer o que tem que ser feito, fazer as nossas tarefas, cuidar das nossas coisas e trazê-la para a vida real, para a vivência do cotidiano, do dia a dia. Entende? Sim, Tem Deusa. alguma pergunta? Porque tem pessoas aqui que falam, é muito mais as sensações que elas tiveram, né? Eu perdi a minha mãe, perdi minha prima com a Covid e ainda sofro muito, que é aquela questão que você falou, não teve a oportunidade de uma certa forma, se despedir e ver sendo concretizado, né, o fato em si, então fica com aquela expectativa que vai voltar, que aí foi apenas um pesadelo. E uma das coisas que você falou, Deusa, que dentro da minha vivência da perda, e que ajudou, e que nem sempre ajuda, é o luto antecipado, que você falou. Porque nós tivemos a oportunidade eu tive com a minha bebê em casa durante 4 meses e fiquei com ela na UTI 10 dias. Esses 10 dias foram fundamentais. Foram 10 dias de sofrimento, porque a gente estava na UTI, mas foram 10 dias que a gente começou a antecipar o nosso luto. Então a gente começou a imaginar como seria sem ela. Então quando chegou no 10º dia, que foi o que tudo aconteceu, nós já estávamos de uma certa forma preparados. Não foi de imediato. Talvez se ela 4 meses em casa e de repente ela desencarnasse em casa, meu sofrimento teria sido maior. Porque eu não tive essa oportunidade de me despedir dela. A gente falou em 10 dias tudo aquilo que a gente imaginava dizer durante toda a vivência dela. Então tivemos 10 dias para se declarar a ela. Então nosso coração não ficou cheio de coisas que ficaram faltando em dizer a ela. Nós tivemos essa oportunidade. Então, antes eu acreditava no Cristo, mas não tinha a vivência da dor, porque é fácil você acreditar no Cristo, acreditar em Deus, na alegria. Mas após o momento de dor, foi um momento de eu ser testado. E eu posso dizer que o que eu amava ele e acreditava nele antes, hoje eu acredito e amo mais. Tanto que hoje eu procuro passar a palavra de Deus mais firme e mais forte, até porque eu tenho uma vivência de dor e eu tenho, vamos dizer, uma bagagem, de uma certa forma, um pouquinho a mais do que uma outra
outra pessoa. Mas a vontade e o amor, tenho certeza que foi maior. E essa oportunidade que Deus deu de eu ser pai, a minha vontade era muito grande de ser pai, então eu agradeço a ele por ter sido pai e ter sido, em 4 meses, ter vivenciado coisas extraordinárias, assim, a nossa evolução. Ela nasceu com uma doença rara, enfim, mas a oportunidade que ele deu dos 10 meses na UTI foi fundamental para a nossa aceitação, vamos dizer assim. Sim, é muito importante a gente esclarecer, Hilson, para as pessoas que estão aí nos assistindo, que essa é a sua experiência e para você essa vivência antes do ocorrido teve esse significado. É importante que as pessoas não entendam que o fato de você poder, o fato de você desfrutar de um tempo antes da coisa ocorrer, não necessariamente define como você vai lidar, entende? Porque cada caso é um caso. Essa foi a sua experiência, foi positivo esse período anterior, entende? A gente pode ouvir outra pessoa falar e ela dizer, por exemplo, eu preferia que tivesse sido rápido, porque aí eu não teria visto a pessoa sofrendo. Você entende? Então, cada um vai capitalizar a experiência de acordo com os seus próprios conceitos, com a sua própria vivência em relação ao ocorrido, entendeu? Eu Tem uma acho, pergunta. diga, É, Revevan 19. Eu não acho que não é o nome dela, não. É apenas um pseudonome aqui. É o que dizer a uma pessoa prestes a desencarnar. Natal. conversar com ela, dizer que você está junto, não é? É, perguntar se ela está com medo, perguntar se ela quer que você faça algo que porventura não deu tempo dela fazer, né? Então, geralmente, quando eu estou atendendo pessoas que estão próximas, eu geralmente pergunto: tem algo que você gostaria que eu fizesse? Tem alguma pendência? Então, a pessoa às vezes está sem falar com o irmão, tá brigado com a ex-mulher, ficou muito tempo, então eu vou lá, vou atrás da pessoa. A pessoa, quando está internada, de repente ela quer ver o cachorro, ela quer ver o gato. Então, esse tipo de disposição em ajudar, a gente pode ter, não é? Porque a gente não vai poder evitar a morte. Outra questão é que você, independente de religião, você pode combinar com a pessoa mais ou menos assim. Você dizer para ela, fulano, olha só, qual que é a sua religião? Aí vamos supor que ela fala, eu sou católica. Aí você fala assim, qual que é o santo que você, da sua preferência? Aí vamos imaginar que ela fale Nossa Senhora de Fátima. Então você vira para ela e fala assim, olha, então vamos combinar o seguinte, na hora que você perceber que ninguém está falando com você, que as pessoas estão entrando e saindo e não estão, entre aspas, né, dando bola para você, você não está mais nesse plano. Você desencarnou. Como ninguém morre, né? Você vai sair do corpo, você vai desencarnar. Então, na hora que você perceber isso, chama Nossa Senhora de Fátima. Combinado? Combinado. Vamos supor que a pessoa seja evangélica. Então você combina, olha, na hora que você perceber que ninguém está falando com você, ninguém está dando bola para você, as pessoas entram e saem e não te veem, não interagem com você, ora, chama Jesus. Pede a Jesus que
ajude você. Porque aí nessa hora, nesse momento, ela vai ser socorrida, ela vai ser levada para o lugar devido, não é? Então a gente combina isso. E olha só, muita gente que é espírita acha que de repente vai ser tranquilo, vai desencarnar, vai sair, o aeróbus vai estar esperando, hashtag partiu nosso lar, entendeu? Não é bem assim, não é? Naquele livro Evangelho de Chico Xavier, que foi o Carlos Bacelli, depois que o Chico desencarnou, o Carlos Bacelli pegou um monte, compilou um monte de textos do Chico e publicou esse livro. Naquele livro, o Chico fala que na crosta e nos corredores de hospitais está cheio de gente espírita que está perdidão, que não está entendendo o que está acontecendo. Entende? Então, é preciso que a gente fale sobre isso, é preciso que a gente colabore com as pessoas que não têm esse entendimento, porque é um jeito de ajudar, não é? Deusa, estamos chegando aos 55 minutos, temos 5 minutos. Tem uma pergunta aqui que ficou lá em cima e voltou a pergunta aqui, é o seguinte: como explicar para as crianças de 3 e 8 anos como lidar com a separação dos pais? É dizer para a criança, independente da idade, lembrar que ali tem um espírito imortal. Então, a forma como você vai lidar com ela, como ela não vai ter 3 anos para sempre, ela vai crescer sentindo essa segurança, sentindo que você não mentiu, entende? Então, você pode dizer com uma linguagem sua, simples, que ela entenda que o papai, que a mamãe precisou ir, que a gente vem para cá, que todo mundo vem para cá, e a gente combina um tempo que vai ficar aqui. E todo mundo combinou um tempo, então terminou o tempo combinado, a pessoa vai voltar. E você deve garantir para ela que ela não está só, que ela é amada, que ela está em segurança, não é? Garantir isso para ela. E não esconder a foto, deixar a foto lá do papai, ou da mamãe, ou da vovó, a ensinar a criança a conviver com aquela presença que não está ali fisicamente, mas que faz parte da vida dela, entendeu? Então, na hora de dormir, vamos falar com o Papai do Céu, vamos agradecer o Papai do Céu pelo dia, por tudo que a gente aprendeu, e vamos pedir para o Papai do Céu cuidar da mamãe lá no céu. É isso. Deusa, já estão pedindo aqui uma nova live para explorar um pouco mais o tema, porque com certeza o tema é bem abrangente e olha que a gente não está falando exatamente da morte, porque aí já daria outro tema bem complexo também, né? É o medo da morte, por exemplo, que foi um dos temas que eu coloquei aqui para posteriormente a gente trabalhar sobre esse tema. Tá. Todas essas fases sobre o luto, a gente encontra no seu último livro, Indo Além do Luto. Sim, peraí que eu vou pegar. Isso, exatamente. Encontra Olha, todas essas informações nesse livro. tudo. Quem quiser adquirir é só pedir no site www.estantevirtual.com.br. Tá lá e lá eu dou um monte de dicas. O meu e-mail deusasamu@gmail.com. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, eu tô lá, tô respondendo. Rilson, a gente pode marcar para lá para o final do mês, para o mês que vem, uma A nova gente se fala. live, né? E a gente pode combinar para deixar praticamente o tempo todo só de perguntas. As pessoas vão Pronto. perguntando e a gente vai respondendo. Combinado? Massa. Pronto, a gente combina. Eu tinha até feito uma enquete para saber o horário. O pessoal escolheu que fosse à noite, a maioria do pessoal. Aí eu combino com você, caso você tenha essa disponibilidade à noite, 8 horas, a gente já marca sobre isso. Deus, Tá. eu quero agradecer de coração a sua participação.
Tenho certeza Obrigada. que todo mundo que esteve conosco aqui adoraram. Eu estou vendo aqui as respostas das pessoas, agradecendo por esse momento de luz, de iluminação. Que bom. Então, assim, estou muito, muito satisfeito mesmo. E me inspirou a mais para quando o centro voltar às atividades, fazer a palestra que estava guardada para que eu falasse sobre o luto, amor e luto. Eu ia Eu até ler acho, uma frasezinha, eu eu ia acho ler uma frasezinha que eu importante, sempre leio. Ah, desculpa, fale. Só tem um eu minuto acho agora. importante lembrar que eu não falo só de luto, tá? Pelo amor de Deus, né? Falo de Beleza. família, de adolescência, falo de qualquer assunto relacionado ao evangelho, à psicologia, à doutrina espírita, tá bom? Pronto. Eu vou deixar o seu e-mail embaixo desse vídeo lá no meu feed. Quem quiser reassistir, pode ir lá no feed e também vai estar no YouTube. Eu vou botar no meu feed onde encontrar lá no YouTube. Aí eu boto a informação do seu e-mail. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe a nós esse restante de semana, mês, que possa abençoar nossa família, nossos amigos e irmãos. Tchau, Amém. tchau, já vai fechar. Já vai fechar. Tchau. Tchau.